Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Interstellar, filme dirigido por Christopher Nolan. O tempo passa 10 anos já desse lançamento e por conta disso a Paramount vai acabar relançando o filme em vários mercados no final do ano. Sempre que eu penso em Interstellar, eu começo a considerar também aquela possibilidade, já discutida algumas vezes, do Spielberg ter dirigido o filme, porque essa foi a primeira ideia apresentada para Paramount. Buracos de minhoca e paradoxos temporais foram alvo de uma discussão e debate em 2006 entre o Spielberg e o físico e teórico Kip Thorne, em um período que o Jonathan Nolan acaba sendo contratado para escrever um roteiro de uma ficção científica muito diferente com um caráter sentimentalista numa jornada de aventura. Nesse sentido, eu preciso falar para vocês que o roteiro do Jonathan Nolan de 2008 você encontra facilmente na internet e tem algumas diferenças bem consideráveis para a versão final do Nolan, aí que nós estamos discutindo hoje. Eu colocaria que esse roteiro de 2008 tem um viés mais otimista, mais positivo, embarcando também nessa aventura, e aí o Nolan ele acaba trazendo toda uma questão filosófica também. Por que o Spielberg saiu desse projeto? Porque em 2009 acabou o contrato da DreamWorks com a Paramount, e aí a DreamWorks assinou na época um contrato de 30 filmes com distribuição da Disney. E tem uma outra questão também, que é a seguinte: o físico Kip Thorne, que seria o grande consultor desse projeto, desenvolveria a chamada ciência de Interestelar, ele não queria simplificar muitos termos, ele coloca uma regra, que as teorias e também as especulações deveriam vir dos físicos e cientistas e não dos roteiristas. A gente sabe que provavelmente o Spielberg iria mudar uma coisa que outra. E aí que o Jonathan Nolan faz a recomendação para Paramount pro Christopher Nolan entrar no projeto e, de fato, posicionar essa produção como um dos principais lançamentos do estúdio e também como aquele investimento que o estúdio precisaria também achar pessoal para produção e, claro, convencer de que seria um filme que se tornaria rentável, porque essa era uma grande dúvida no período, especialmente porque o Nolan entra num projeto visando o IMAX, visando também certa complexidade no processo de captação, que era algo que a Paramount no primeiro momento não considerava. Eles queriam uma experiência mais fechada para o estúdio. E eu tô muito feliz por anunciar que a editora Belas Letras vai trazer o livro do Kip Thorne, A Ciência de Interestelar, pro Brasil numa edição especial que, para quem não sabe, é justamente o livro que expande Interestelar, escrito pelo físico que foi um consultor desse projeto desde a primeira versão, que seria essa do Spielberg com o roteiro do Jonathan Nolan e, claro, consultor do filme do Christopher Nolan. O livro tem um conteúdo maravilhoso e super bem ilustrado sobre tempo, espaço distorcido, buracos de minhoca, buracos negros, viagem interestelar, enfim, é uma baita recomendação se você gosta de Interestelar e quer expandir justamente o seu conhecimento, levando essa perspectiva do físico que também acaba fazendo uma análise do filme, porque claro que o Nolan, aí sim, ele adiciona muitas questões no caráter filosófico, justamente quanto à lembrança e quanto à movimentação temporal. Lançamento da editora Belas Letras, que está na pré-venda, o link está na descrição. Nesse mês de agosto, com o cupom DALI15, você ainda consegue 15% de desconto. E aí, seguindo justamente nessa história da origem da produção de Interstellar, claro que a entrada do Nolan cria um parâmetro diferente para o que seria Interstellar como filme. Um apoio de um grande físico e teórico, que é o Kip Thorne, esse que eu citei, autor do livro recomendado de hoje também, e justamente uma expansão no que diz respeito ao alcance da narrativa. Realidades simultâneas, múltiplas linhas temporais, essa questão dos planos, plano A, plano B, e um grande envolvimento e vínculo emocional em diferentes perspectivas, uma narrativa não linear que, de certo modo, acaba desafiando também. Eu considero uma ficção científica reflexiva, porque tem um teor de ambiguidade junto de exploração e desse sentimentalismo do começo ao fim. Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, é um ex-piloto de testes da NASA que é chamado para liderar uma missão para encontrar um novo planeta habitável para a humanidade, que enfrenta a possibilidade de extinção devido a uma crise. Junto da Dra. Brand, interpretada por Anne Hathaway, eles precisam lidar com um conjunto de atitudes extremas e decisões difíceis que a missão impõe. Eu gosto já de como o filme ele tem o uso
de depoimentos nesse estilo documental para lidar com memória e lidar com todo um legado que acaba sendo solidificado durante o desenvolvimento, especialmente quando você busca essa ligação da última cena de Interestelar com a introdução do filme. Existe esse elo sentimental, especialmente do Cooper com a sua filha, e isso acaba sendo fortalecido por conta da dilatação temporal e dessas diferentes perspectivas e tentativa, de certo modo, do Cooper de algum tipo de interferência, ainda que isso se torne improvável, difícil e que seja algo discutido no filme, que o próprio Kip Thorne acaba avançando também na ciência de Interestelar. Eu disse já algumas vezes, né, e mencionei em várias críticas, como eu sou um grande fã do Hans Zimmer como maestro, e eu considero essa trilha de Interestelar um grande trabalho da sua carreira. E tem uma coisa que eu acho espetacular, uma decisão que faz toda a diferença, que é o uso do órgão de tubos como fundamental para essa experiência sonora que Interestelar acaba entregando no que diz respeito à ficção científica, porque tradicionalmente o órgão é muito usado, por exemplo, para um filme de viés religioso. Na ficção científica, raríssimo. O Zimmer nunca esquece dessa relação temporal que existe durante todo o desenvolvimento do filme, ao trazer essas batidas rítmicas também, vez que outra, o tic-tac do relógio, essa noção do tempo avançando e das cronologias distintas da dilatação temporal. E a escolha do elenco foi um baita acerto, porque nesse período ali da produção era o período que o Matthew McConaughey estava em alta, uma super visibilidade, de fato se consolidando como grande protagonista no cinema. Penso que o personagem dele acaba lidando muito bem com a vulnerabilidade e com o isolamento de uma decisão difícil de abandonar a filha, de uma promessa e da tentativa de algum modo do reencontro, mesmo em situações temporais diferentes. A Brand, que é interpretada pela Anne Hathaway, já é uma personagem bem mais rígida no roteiro porque não tem muito a desenvolver, se torna secundária. Essa rigidez é parcialmente absorvida aí pela Jessica Chastain e pela sua participação no filme, que evoca mais uma vez esse sentimentalismo. Matthew McConaughey como destaque, eu acredito que o filme tem um problema ainda assim para lidar com personagens secundários e justamente conseguir fortalecer vínculos além do Cooper. Como é que o Nolan acaba fixando essa visão mais melodramática também? Com a despedida, com a promessa do reencontro, com a noção do tempo que avança, com a noção da consideração do tempo perdido, das experiências que o Cooper deixou de viver por conta da sua decisão. E o grande diferencial de Interestelar é de não lidar com uma narrativa linear tradicional na ficção e justamente colocar para consideração essa relatividade temporal, a noção de observar lógicas de eventos em uma outra estrutura com consequências do passado. O Nolan ele se preocupa em oferecer algumas discussões iniciais sobre esse relativismo, e a cena do Cooper chorando com as mensagens acaba se tornando um símbolo do filme. Porque tradicionalmente na ficção científica no cinema, a própria questão da viagem temporal ela está muito mais pautada do trânsito do ponto A para o ponto B, ou a fixação de uma cronologia com um avanço temporal e um grande corte. Eu sempre gostei muito de ver como é que o filme força essa reflexão sobre a dilatação temporal, até mesmo levando em conta o uso do Tesseract e a experimentação do tempo. E eu me lembro da época do lançamento, que baita experiência foi ter assistido Interestelar numa sessão IMAX, porque é um filme pensado também para essa sala, né? Fotografia do Hoyt van Hoytman espetacular para lidar com a noção da urgência que está acontecendo na Terra, a necessidade de fazer um plano, de achar uma solução para um problema, no uso das cores quentes e depois esse isolamento, essa distância no espaço, essa questão também do tempo e experiências perdidas. Eu confesso para vocês, pessoal, que o que sempre me afasta do filme é o personagem do Matt Damon, no Man, porque todo o arco é extremamente simplista para criar um confronto além do pessoal para o Cooper. É um desvio para tentar lembrar que também existe uma disputa simbólica que me soa muito mais como uma tensão superficial. Como se fosse um extra além dos problemas pessoais e das próprias discussões morais em torno do Cooper, do plano A, do plano B, para a própria questão do resgate e da salvação simbólica da humanidade no papel que precisa ser cumprida de certo modo. Eu gosto de revisitar Interestelar, gosto de revisitar o material suplementar, tem uma edição que está aqui também, deixei no cenário em 4K, que foi lançada, que ela é fantástica para quem gosta também de toda a base de discussão sobre efeitos, uso dos efeitos práticos nesse filme, que é
extraordinário e as várias teorias que você pode fazer ao ter essa narrativa não linear e essa proposta do relativismo temporal também, o que é fascinante. Para Interstellar, nota 8. Uma superprodução dirigida pelo Christopher Nolan, em que o Nolan ele não se preocupa em trazer um fio narrativo básico ou aquela estrutura tradicional de um grande objetivo seguido de uma grande recompensa. Interstellar é aquele filme que você tem mais ainda e que pode conseguir pegar mais conteúdo suplementar, acredito, para aprimorar a experiência. Isso acaba sendo um problema para muitas pessoas a partir do momento que eu considero, por exemplo, que Interstellar é um filme que você aproveita muito mais a partir da segunda vez que assiste, levando em conta o cenário previamente estabelecido, e eu poderia apontar a mesma coisa para Tenet, por exemplo. O material suplementar de Interstellar é fascinante, recomendo mais uma vez o livro, o link está na descrição desse vídeo. Tem edição especial, na pré-venda tem a edição também normal do livro do Kip Thorne. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!